Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam felizes, saudáveis. Já quero pedir aí para vocês curtir, comentar, compartilhar e vamos juntos aí espalhar a psicanálise para o mundo. Bom, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo, obviamente, né? Só que hoje eu quero fazer algo mais como se fosse uma conversa, sabe? De uma pessoa que exerce a clínica psicanalítica para pessoas que estão exercendo a clínica psicanalítica ou que pensa em exercer. Bom, esse vídeo na verdade vai ser mais para quem pensa em exercer a psicanálise. Eu vou contar aqui um pouquinho do meu percurso, né, como eu conheci a psicanálise, como eu comecei a trabalhar com a psicanálise e também passar algumas dicas que talvez sejam úteis ou não, né? Vai saber. Enfim, bom, antes de tudo, eu conheci a psicanálise na minha faculdade de Ciências Contábeis. Isso mesmo que vocês ouviram, Ciências Contábeis. Eu tive um semestre de Psicologia do Trabalho e nesse semestre eu ouvi pela primeira vez esse nome psicanálise. Eu lembro que aquilo lá me despertou uma curiosidade tão grande, aquele pequeno nome, né, psicanálise, e ali mostrou questões como id, ego, superego, e eu lembro que isso me deixou muito fascinado. Aquilo lá de id ser ali onde está as nossas pulsões, né, onde está ali nossos desejos mais instintivos, mais reprimidos, o ego como aquela instância que regula tudo isso, e o superego como aquele vigilante que não descansa por nenhum minuto. Então, quando eu vi toda essa dinâmica, eu achei um negócio muito incrível. Então, a partir dali, eu comecei a estudar a psicanálise como um curioso, não como alguém que queria exercer a clínica. Até porque, até aquele ponto, eu não sabia que a psicanálise podia ser exercida por pessoas que não eram psicólogos. Na verdade, até aquele ponto, eu achava que o único que podia trabalhar com essa relação terapêutica era o psicólogo. Então eu estudei mais como curioso. E também, como eu ainda não sabia distinguir o que era psicanálise das outras coisas da psicologia, eu estudava tudo junto. Aparecia conteúdo de psicologia, eu ia estudando, de psicanálise eu ia estudando, sempre como um curioso. E minha curiosidade ia cada vez mais aumentando, até que chegou um ponto em que eu decidi me inscrever numa escola de psicanálise. E eu estudei ali, né? Comecei a fazer as primeiras supervisões e comecei a fazer também a minha análise pessoal. Então foi aí que eu fui entendendo todo esse meio da psicanálise, que eu fui aprendendo como que era ser um psicanalista, né? E eu fui entendendo que a psicanálise ela não é um estudo que você determina um fim. A psicanálise ela é um estudo contínuo e permanente, porque Freud mesmo falava que ele só conseguiu avançar na sua teoria conforme ele avançou na sua autoanálise. Talvez se Freud tivesse passado por um outro psicanalista, a obra, os conceitos, né, que ele deixou para trás, a sua pesquisa, talvez pudesse ser bem mais abrangente do que já foi. Freud já deixou um vasto caminho para que os novos psicanalistas chegassem, né? Mas se ele talvez tivesse feito a sua análise pessoal com outro profissional, talvez a psicanálise de Freud seria muito, muito mais ampla, né? Mas enfim, essa não é a questão. A questão é que eu comecei a fazer a minha análise pessoal e fui estudando também a psicanálise. Na verdade, eu ainda estudo. E eu comecei esse processo de levar a psicanálise mais a sério, sair ali do curioso para a pessoa que queria exercer a clínica por volta de 2022. Então já tem 4 anos aí que eu estou nessa labuta, nesses estudos, e vamos dizer que eu ainda estou apenas engateando, né? Antes de começar a exercer a psicanálise mesmo, eu engateei ali nos conceitos, né, meio soltos, naquele estado que eu estava de curioso. E tem 4 anos que eu estudo a sério a psicanálise, estudando as obras de Freud, lendo outros autores que comentaram Freud, lendo outros autores que vieram após Freud. Então, assim, e ainda é uma coisa muito pouco, né? É muito pouco ainda, porque existe mais de 100 anos de tradição
da psicanálise. Então, assim, a minha dica para você que quer viver da clínica psicanalítica, primeiro, comece a sua análise. Esse é o principal ponto, você fazer a sua própria análise. E conforme você vai fazendo a sua análise, você vai estudando também. Começa a estudar, começa pela base que é Freud. Tem livros de Freud que são muito fáceis de compreender, principalmente as suas conferências introdutórias, né, que ele fala para um público leigo da psicanálise. E a própria obra de Freud em si não é uma coisa muito complexa de entender. Freud, ele era bem didático, o seu material era bem literário, assim, sabe? Inclusive, ele analisa muitos textos de literatura. Então, Freud, ele queria ser compreendido. Então, ele fez de uma linguagem que outras pessoas conseguiriam entender. Então, se você quer fazer psicanálise, né? Se você quer atuar com psicanálise, começa a sua análise e depois começa a estudar Freud. E junto com Freud, você pode ir estudando outros comentadores, existem muitos livros introdutórios também, né? Eu li alguns da Roudinesco, se eu não me engano esse é o nome dela, ela tem um livro que fala sobre essa trajetória da psicanálise de uma forma ali bem introdutória e bem fácil, né, de entender. Você pode começar por esse livro também. Existe livros chamado Introdução à Psicanálise, né, que vários autores têm isso. São livros que você pode ali dar aquele pontapé. Tem a coleção 100 minutos para entender a psicanálise também. É muito interessante que ela fala bem resumidamente a psicanálise ali, mas de uma forma bem ampla, né? Então, começa pela base que é Freud, começa a ler comentadores de Freud, livros que falam de introdução à psicanálise, né? Caso você ainda não queira partir para Freud, mas estude. O importante é você estudar e fazer a sua análise pessoal. Nunca esqueça disso. Sem análise, você não consegue absorver a psicanálise na sua totalidade. Você não vai conseguir entendê-la por completo. Inclusive, eu quando comecei a estudar Freud, eu achava que muitas coisas dele ali era meio viajada. Aí, a hora que eu comecei a chegar nessas questões na minha análise, eu parei e pensei, falei, bom, Freud era sabido mesmo, aquele cara sabia de alguma coisa. Então é importante por causa disso. A teoria e a prática, elas só vão conseguir encontrar sentido para você na sua própria análise. Então por isso que eu bato muito nessa tecla. E quando você decidir ali que é a hora de começar a atender, né? Porque ninguém vai chegar para você e vai falar, ó, agora você pode atender. Agora toma aqui a sua carteirinha, toma aqui o seu diploma, vai lá atender. Não, você se autoriza, né? Quando você vê que já fez um percurso suficientemente bom, você se autoriza a atender, né? E quando você começar a atender, você vai precisar de um supervisor. E a supervisão ela é muito importante porque dentro do paranalítico pode ser que algumas questões ali sua vai acabar se encontrando com as do paciente. Aí, ó, a minha cachorrinha quer participar também, tá? Ela gosta de participar. Eu faço os vídeos, ela começa a latir. Então, ela ama participar aqui comigo. Mas, enfim, voltando aqui. Então, quando você estiver em análise ali no paranalítico, entre analista e analisando, né? Ou seja, o psicanalista e o paciente, vai ter questões ali que sua e do paciente que vão se encontrar. Então você vai precisar de uma terceira pessoa para te ajudar a olhar esse vínculo ali, esse encontro de questões e te ajudar com a sua conta transferência, né? Porque o paciente ele vai trazer as demandas dele para você, ele vai trazer toda aquela pulsão, aqueles instintos, né, que estão por trás daquilo, aqueles afetos que estão por trás das demandas dele. E essas demandas vão se encontrar em algum momento com as demandas do psicanalista e você vai reagir a elas, né? Você vai ter essa contratransferência. Então é preciso dar supervisão para que você não embaralhe o que é seu e o que é do paciente. Então essa é a importância desse tripé analítico, que é você fazer a sua análise para você entender na prática o que é a psicanálise, você estudar a teoria para você conseguir se guiar neste caminho e a supervisão
para os momentos em que você se emaranhar com as questões do seu paciente, tá? Mas, gente, a psicanálise, ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Ela é uma teoria linda, ela é complexa sim, porque são vários ângulos que você pode olhar o paciente, né? São vários autores, então assim, cada sujeito ele é único, cada pessoa é única. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma coisa, só que elas vão interpretar aquilo de maneiras diferentes. Então cada pessoa é única. E só voltando um pouquinho aqui no meu trajeto, que eu acabei divagando demais, a partir dos meus estudos em psicanálise, eu também me aproximei da filosofia. Freud, ele falava que os poetas e filósofos encontraram o inconsciente antes dele. O que Freud fez foi inventar um método clínico capaz de estudar o inconsciente. Então eu acabei me aproximando da filosofia porque eu encontrei paralelos na filosofia e na psicanálise, né? Então, muitos autores, como por exemplo Nietzsche, Kierkegaard, eles trabalhavam essa questão de angústia. É claro que difere em alguma coisa ali da psicanálise, mas de certa forma acaba sendo olhares diferentes sobre o mesmo sofrimento, sabe? Então eu fui me aproximando muito disso. E se você quer ser psicanalista, saiba que é uma profissão que exige muito do analista, porque você precisa muitas vezes escalar os seus valores para que os valores ali, né, as demandas do paciente possam emergir. Porque se você não faz esse silêncio dentro de você, silêncio que eu falo aqui não é ficar mudo na sessão, o paciente fala, você fica, sei. Não, é o silêncio da sua moral, o silêncio dos seus valores, para que o paciente consiga trabalhar os valores dele, entendeu? E se vocês querem mesmo entrar neste campo maravilhoso, saiba que ele dialoga muito com a antropologia, com a literatura. Então é importante também estudar esses outros meios, né? É importante você estudar a sociedade, você estudar o comportamento do indivíduo. E Freud, ele escreveu bastante coisas, né? Sociólogas, ali, antropológicas, por exemplo, o mal-estar na civilização, totem e tabu, são questões ali, trabalhos antropológicos, né? Então é muito importante estudar filosofia, antropologia, literatura, e outras coisas mais. E a arte, Freud era um grande amante da arte também, né? Assim como também Nietzsche era. E Nietzsche compreendeu que a arte muitas vezes é capaz de ser um escape para as pulsões que a sociedade não aceita, tá? Então, esse foi basicamente, resumidamente, o meu percurso, né? Porque se a gente fosse falar sobre isso, ia aqui um vídeo de 1 hora tranquilo, né? Sobre as coisas que a gente vai encontrando nesse campo clínico. Mas se eu te ajudei de alguma forma, se eu conseguir contribuir para o seu crescimento em psicanálise, se considere aí se inscrever no meu canal e também me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui, tá? E saiba que a psicanálise é um campo maravilhoso. Não é para todo mundo, porque você olhar de frente as suas questões é algo extremamente difícil e às vezes muito doloroso. Não é para todos, mas aqueles que insistem na psicanálise conseguem grandes benefícios, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo e fiquem todos bem.